36. Quando o amanhecer assinalou o quinto dia de seu exílio, Hatrin soube que cometera um erro. Morreria em Elantris. 5 dias era tempo demais sem beber, e sabia que não havia água na cidade dos condenados. Não se arrependia de suas ações. Havia se comportado do jeito mais lógico. Fora uma lógica desesperada, mas, mesmo assim, racional. Se tivesse continuado em Kai, teria ficado cada dia mais impotente. Não. Era muito melhor morrer de desidratação. Ficou mais delirante na medida em que o quinto dia passava. De vez em quando, via Dilaf rindo dele. Em outras, a princesa Theodena fazia o mesmo. Uma vez pensou ter visto o próprio Jadete, seu rosto queimando, vermelho com o calor de seu desapontamento divino, enquanto olhava para Hatrin. Os delírios logo mudaram, no entanto. Não via mais rostos, não se sentia mais humilhado e desprezado. Em seu lugar, foi confrontado com algo muito mais horrível. Lembranças de Dakor. Novamente, os escuros e ocos cubículos do monastério rodearam. Gritos ecoaram pelos corredores de pedra negra, gritos de agonia bestial, mesclado com cânticos solenes. Cânticos que tinham um estranho poder. O garoto Hatrin se ajoelhava obedientemente, esperando, encolhido em um cubículo que não era muito maior do que um armário. O suor escorria por seus olhos aterrorizados, sabendo que em algum momento viriam atrás dele. O monastério Ratibor treinava assassinos. O monastério Fidejor treinava espiões. Da cor. O monastério da cor treinava demônios. Seu delírio parou no começo da tarde, libertando-o por um tempo, como um gato permite que a presa corra livre uma última vez antes de dar uma patada mortal. Hatter ergueu o corpo enfraquecido das pedras duras. Suas roupas grudavam na superfície viscosa. Não se lembrava de ter ficado em posição fetal. Com um suspiro, passou uma mão pela cabeça careca manchada de lodo. Uma tentativa sem sentido, mas inconsciente, para tirar a sujeira. Seus dedos rasparam em algo áspero e hirsuto. Cabelo. Hatter se endireitou. A surpresa lhe concedeu alguma força momentânea. Estendeu o braço com os dedos trêmulos, procurando o pequeno jarro que continha o vinho de sua oferenda. Esfregou o vidro o melhor que pôde com a manga suja. Então espiou seu reflexo espectral. Estava distorcido e borrado, mas era o suficiente. As manchas haviam desaparecido. Sua pele, ainda que coberta de sujeira, era tão fresca e imaculada como há 5 dias. O efeito da poção de Forton finalmente passara. Começara a pensar que isso nunca aconteceria, que Forton havia esquecido de tornar os efeitos temporários. Era surpreendente o bastante que o Rovrênico pudesse preparar uma poção que fizesse o corpo de alguém imitar as aflições de um elantrino. Mas Hatrin julgara mal o boticário. Fizera o que lhe fora pedido, ainda que os efeitos tivessem durado um pouco mais do que esperado. É claro que se não saísse de Elantris rapidamente, Hatrin ainda podia morrer. Ficou em pé, reunindo as forças que lhe restavam e reforçando-as com uma injeção de adrenalina. Vejam, gritou para a guarita acima. Testemunho o poder e a glória do Senhor Jadete. Estou curado. Não houve resposta. Talvez estivessem longe demais para que sua voz os alcançasse. Então, olhando pelas muralhas, observou algo. Não havia nenhum guarda. Nenhuma patrulha ou ronda de vigilância. Nenhuma ponta de lança marcando a presença deles. Estavam ali no dia anterior ou fora no dia antes disso? Os últimos 3 dias haviam se transformado em um borrão em sua mente. Uma extensa fila de orações, alucinações e um ocasional cochilo de exaustão. Para onde os guardas foram?
consideravam seu solene dever vigiar Elantris como se algo ameaçador pudesse vir da cidade apodrecida. A guarda da cidade de Elantris tinha uma função inútil, mas aquela função lhes dava notoriedade. Os guardas jamais renunciariam a seus postos. Só que isso acontecera. Hatrin começou a gritar novamente, sentindo que as forças deixavam seu corpo. Se a guarda não estava ali para abrir os portões para ele, então estava condenado. A ironia brincou com sua mente. O único elantrino a se curar morreria por causa de um grupo de guardas incompetentes e negligentes. Os portões repentinamente se abriram. Outra alucinação? Mas então uma cabeça assomou pelo vão. O avarento capitão que Hatrin havia subordinado. Meu senhor? O guarda perguntou, hesitante. Então, olhando Hatrin da cabeça aos pés com olhos arregalados, inspirou bruscamente. Gracioso Dome. É verdade, está curado. O senhor Jadete ouviu minhas súplicas, capitão. Hatrin anunciou com a força que conseguiu reunir. A mancha de Elantris foi removida do meu corpo. A cabeça do capitão desapareceu por um momento. Então, lentamente, o portão se abriu por completo, revelando um grupo de guardas cautelosos. Venha, meu senhor. Hatrin ficou em pé, nem havia notado que caíra de joelhos, e caminhou com as pernas trêmulas até os portões. Virou-se, apoiando a mão na madeira, um lado imundo e manchado de lodo, outro lado brilhante e limpo, e contemplou Elantris. Algumas formas encolhidas observavam do alto de um edifício. Desfrutem sua condenação, meus amigos. Hatrin sussurrou e fez sinal para que os guardas fechassem o portão. Eu não devia fazer isso, sabe? O capitão falou. Quando um homem é jogado em Elantris, Jadete recompensa aqueles que o obedecem, capitão, Hatrin disse. Em geral, das mãos de seus servos. Os olhos do capitão brilharam e Hatrin se sentiu repentinamente grato por ter começado a subornar o homem. Onde está o resto de seus homens, capitão? Protegendo o novo rei, o capitão disse orgulhoso. Novo rei? Hatrin perguntou. Você perdeu muita coisa, meu senhor. Lord Teoria governa Arelon agora. Ou pelo menos, assim que o funeral de Adon acabar. Fraco como estava, Hatrin mal conseguiu permanecer em pé com a surpresa. E Adon morto? Teoria assumindo o controle? Como 5 dias podiam ter trazido mudanças tão drásticas? Venha, Hatrin disse com firmeza. Você vai me explicar no caminho para a capela. A multidão se reuniu ao redor dele enquanto caminhava. O capitão não tinha carruagem e Hatrin não queria esperar por uma. Por enquanto, a satisfação de um plano cumprido era suficiente para mantê-lo em movimento. A multidão também ajudava. Conforme as notícias se espalhavam, as pessoas, criados, mercadores e nobres, vinham para ver o elantrino recuperado. Todos abriam caminho para ele, olhando-o com expressões que oscilavam do aturdimento à adoração. Alguns estendiam as mãos para tocar seu manto elantrino, assombrados. Foi um trajeto tumultuado, mas sem incidentes, exceto pelo momento em que olhou para uma rua lateral e reconheceu a cabeça da princesa Theodena espiando da janela de uma carruagem. Naquele instante, Hatrin experimentou uma sensação de realização que rivalizava com a do dia em que se tornara um Bjorn completo. Sua cura não era apenas inesperada, era incomensurável. Não havia como Sarene ter contado com isso. Pela primeira vez, Hatrin tinha vantagem total e completa. Quando chegou à capela, Hatrin se virou para a massa de pessoas e ergueu as mãos. Suas roupas ainda estavam manchadas, mas ele se aprumou para fazer da imundície uma insígnia de orgulho. A sujeira assinalava seu sofrimento, provando que viajara pelo poço da danação e voltara com a alma intacta. Povo de Arelon, gritou.
Saibam neste dia quem é o Mestre. Deixem seus corações e almas serem guiados pela religião que pode oferecer provas de apoio divino. O Senhor Jadete é o único Deus em Cicla. Se precisam de provas disso, olhem para minhas mãos que estão limpas da podridão, meu rosto que está puro e imaculado, e minha cabeça onde o cabelo cresce. Nosso Senhor Jadete me colocou à prova e, como confiei nele, ele me abençoou. Fui curado. Abaixou as mãos e a multidão rugiu em aprovação. Muitos provavelmente haviam duvidado depois da aparente queda de Hatrin, mas regressariam com dedicação renovada. Aqueles que ele convertesse agora seriam mais fortes do que qualquer outro. Hatrin entrou na capela e o povo permaneceu do lado de fora. Caminhou com um cansaço cada vez maior. A energia do momento finalmente cedeu aos 5 dias de esgotamento. Caiu de joelhos diante do altar, inclinando a cabeça em oração sincera. Não o incomodava que o milagre fosse um efeito da poção de Forton. Hatton descobrira que a maior parte dos supostos milagres eram ou naturais ou resultado da intervenção humana. Jadet estava por trás deles, assim como estava por trás de todas as coisas, usando fenômenos naturais para aumentar a fé do homem. Hatrin elevou suas orações a Deus por lhe dar a capacidade de pensar neste plano, os meios para executá-lo e o clima para conseguir que tivesse êxito. A chegada do capitão certamente fora resultado do desejo divino. Que o homem tivesse deixado o acampamento de Teori bem quando Hatrin precisava dele, e que ouvisse os gritos do Bjorn pela grossa madeira, era simplesmente demais para ser coincidência. Jadet podia não ter amaldiçoado Hatrin com a Shaod, mas certamente estava por trás do sucesso do plano. Esgotado, Hatrin terminou suas orações e se levantou. Ao fazer isso, ouviu a porta da capela se abrir. Quando se virou, Dilaf estava parado atrás dele. Hatrin suspirou. Era um confronto que teria preferido evitar até ter descansado um pouco. Dilaf, no entanto, caiu de joelhos diante dele. Meu Rodri, sussurrou. Hatrin pestanejou, surpreso. Sim, Artet. Duvidei de você, meu Rodri, Dilaf confessou. Pensei que o Sr. Artiadet o amaldiçoara por incompetência. Agora vejo que sua fé é muito maior do que eu imaginava. Sei porque foi escolhido para ostentar o cargo de Gjorn. Suas desculpas estão aceitas, Artet. Hatrin falou, tentando afastar a fadiga da voz. Todos os homens questionam em momentos de prova. Os dias seguintes ao meu exílio devem ter sido muito difíceis para você e os outros sacerdotes. Devíamos ter tido mais fé. Aprenda com esses acontecimentos então, Artet. E da próxima vez não se permita duvidar. Pode ir. Dilaf se dispôs a partir. Enquanto o homem se levantava, Hatri observou seus olhos. Havia respeito ali, mas não tanta penitência quanto o Artet tentava mostrar. Parecia mais confuso do que qualquer outra coisa. Estava surpreso e inquieto, mas não estava satisfeito. A batalha ainda não acabara. Cansado demais para se preocupar com Dilaf naquele momento, Hatrin cambaleou até seus aposentos e abriu a porta. Suas posses estavam amontoadas no canto, como se estivessem esperando para serem jogadas no lixo. Repentinamente apreensivo, Hatrin correu até lá. Encontrou o cofre do Seão embaixo de uma pilha de roupas. A fechadura estava quebrada. Abriu a tampa com dedos ansiosos e tirou a caixa de aço de dentro. A frente da caixa estava coberta com arranhões de golpes. Rapidamente, Hatrin abriu a caixa. Várias das palancas estavam retorcidas e o disco emperrado. Então se sentiu extremamente aliviado quando ouviu o clique de abertura. Levantou a tampa com as mãos ansiosas. O Sion flutuava do lado de dentro, imperturbável.
Os 3 frascos restantes de poção estavam ao lado dele. 2 haviam se quebrado, derramando seus conteúdos no fundo da caixa. Alguém abriu esta caixa desde a última vez que falei por você? Hatrin perguntou. Não, meu senhor. Russian respondeu com voz melancólica. Bom, Hatrin disse fechando a caixa. Depois disso, bebeu uma quantidade cuidadosa de vinho de um jarro que pegou do meio de seus pertences. Então caiu na cama e adormeceu. Havia escurecido quando despertou. Seu corpo ainda estava cansado, mas obrigou-se a levantar. Uma parte vital de seus planos não podia esperar. Convocou um sacerdote em particular, que chegou pouco tempo depois. O sacerdote Dotgen era um homem forte de constituição fisiorênica e músculos que podiam ser notados até mesmo através de sua túnica derete vermelha. Sim, meu senhor, Dotgen perguntou. Você foi treinado no monastério Ratibor, não foi, Artet? Hatrin perguntou. Fui, meu senhor. O homem respondeu com uma voz profunda. Bom, Hatrin disse, pegando o último frasco de poção. Preciso de suas habilidades especiais. Para quem é, meu senhor? O sacerdote perguntou. Como todos os graduados em Hatborn, Dotkin era um assassino treinado. Recebera treinamento muito mais especializado do que Hatrin no monastério Gajan, para onde fora depois que da cor se provara demais para ele. No entanto, apenas um Gjorn ou um Ragnat podia usar os sacerdotes formados em Hatborn sem a permissão de Wyrne. Hatrin sorriu.